Vamos dar continuidade aqui, tá? Então, terminando a conclusão. Nesse programa a gente vai conseguir saber o que o nosso HD tem, né? As informações do nosso HD e o tanto de leitura que está sendo no momento. Então, a leitura de um HD normalmente é de 700 megabytes por segundo, tanto na gravação, tanto na leitura. 700 megabytes por segundo. Então, em 2 segundos que vai chegar ali em torno de quase 1,5 GB. Já o SSD, aquele SSD um pouquinho menorzinho, que também ele é SATA, só que não tem um CD lá dentro, ele tem uma plaquinha, essa plaquinha tem ali os componentes importantes para virar um local de gravação. A gente usa geralmente mais para fazer a instalação de sistema operacional, ou Windows, ou Linux, ou macOS, ou até mesmo Chrome OS. É muito utilizado, mas é um pouco por assim. Então, qualquer tipo de sistema operacional é o SSD. Então, o SSD ele não tem um CD igualzinho ao HD, tem uma plaquinha ali dentro. Dentro dessa plaquinha tem vários componentes, né, soldados, né? E essas peças, né, essas plaquinhas, ali dentro tem a nossa memória. 120 GB, 128, 480, 512, 256, 1 TB e assim por diante. E temos também o SSD NVMe, é um tipo de SSD um pouquinho menor, com a leitura de gravação maior ainda. Voltando atrás na parte do SSD, a gravação dele e a leitura é de 1,5 GB por segundo a 3,5 GB por segundo. Depende muito do seu SSD, tá? Então, em 2 segundos ele vai chegar em 3 GB. E se for SSD de 3,5, né, GB por segundo, então na leitura, então na gravação, ele vai chegar em 2 segundos, vai chegar em 7 GB, tá? 3,5 GB por segundo. Já o SSD NVMe, tá? Ele é do tamanho de um pente de memória. Ele não é usado cabo para ser inserido no computador. Tanto o HD normal, o SSD, ele é usado 2 tipos de cabo. O cabo SATA, que faz a transferência de dados, né? Tanto a leitura, tanto a gravação. Faz a leitura de dados, tanto ida, tanto volta. O HD normal também, a gente usa cabo SATA, né? E tem também outra parte do cabo SATA que é a transferência de energia. Então ele recebe energia para funcionar. Então são 2 cabos SATA. O menor de 8 pinos, que é a quantidade de fazer a leitura e a gravação, né? Então ele faz a leitura ali do mesmo e passa para o computador, e o computador passa para ele. E temos o cabo SATA, que é o total de 12 pinos. Esse cabo SATA, também é chamado de SATA, ele também realiza a mandar energia para o seu HD via fonte, né, que tem ali no próprio desktop, que é o computador, ou então no notebook é mandado da placa-mãe para o seu SSD ou HD normal. Já o SSD NVMe, ele é um tipo de SSD que ele é encaixado direto na placa-mãe. Você não precisa de um cabo para colocar aí na placa-mãe. Você tem um local, né, uma entrada, um slot, vamos dizer por assim. Nesse slot você encaixa o seu SSD NVMe e depois você vem do outro lado e parafusa, depende muito do computador, geralmente é parafusado, tem um local ali para você parafusar, para ele ficar ali no local certo, né, porque quando a gente vai em encaixe, a gente dá um ângulo nele, mais ou menos de 20 graus, encaixou, desceu e parafusa. Ou em desktop, alguns é parafusado, os que não são, vem um conector para você apertar, uma presilha, né? Você aperta e ela faz ali um pouquinho a grimpagem, né? E pressiona ele e deixa ele quietinho para não ter perigo dele sair do local. Já ele, a leitura, tanto a gravação quanto a leitura, ela é de 3,5 GB por segundo a 6 GB por segundo. É a tecnologia mais avançada, tá? Nesse programa a gente vai conseguir saber qualquer um deles. A quantidade que tem de leitura, a quantidade que tem de gravação. E também conseguimos saber a saúde. Se está perto de fazer a troca ou não. O que é essa saúde? Se a gente pegar e não, mesmo a gente ficando usando o computador, e chegar nesse dia dessa saúde, a gente é meio que obrigado a fazer a troca. Por quê?
vai diminuir bastante o rendimento do seu computador. Por isso que geralmente a gente aconselha a não usar mais HD, ou usa um SSD, ou usa um SSD NVMe se o computador suportar ele, se tiver ali o local de colocação do SSD, o NVMe, tá? Por quê? Por conta que a leitura, a gravação é mais rápida do que o HD normal, tanto para fazer Office, né, para usar para escritório, para trabalho, tanto para usar para instalar algum programa, fazer a instalação de algum programa mais pesado, ou até mesmo para jogo, ou até mesmo para programação, depende do conteúdo da pessoa. É aconselhado usar um SSD ou um SSD NVMe se o computador suportar. Nesse meu, que é o MacBook Air, ele tá com SSD NVMe. E vamos agora descobrir se ele tá com a vida útil dele já comprometida ou não, tá bom? Então vamos abrir o programa. O programa se chama Crystal Disk Info. É esse programinha bem aqui, ó. Eu vou dar 2 cliques nele. Ele vai pedir sim, eu vou apertar, né, que é pedindo as informações do nosso computador, fazer leitura. Vai me mostrar aqui, ó, nessa telinha. Nessa telinha, não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu só arrumar um pouquinho a câmera. Ó, a gente temos aqui, ó, o firmware. O que é o firmware? O software de segurança, então a versão do software que temos no nosso SSD NVMe, tá? O número serial, né, então o número de série. A interface, então NVMe Express. O que é esse Express? O NVMe é o tipo de SSD que a gente temos, então a interface dele. Express é ali no slot, igual eu já expliquei para vocês. Existe um slot de colocação. Modo de transferência PCIe 2.0 x4 e PCIe 3.0 x4. Então ele aceita, ele é conectado via PCIe. O que é esse PCIe? PCI Express, que é o mesmo tipo de local onde coloca a placa de vídeo, tá? Mas um local menor, então é um local de encaixe, tá? Só que é um local bem menor, por isso chama PCIe, que é o PCI Express, tá? 2.0 ou 3.0. Letra de unidade, que é a unidade C, certo? Todo o nosso sistema operacional sempre é colocado na unidade C. Padrão NVMe Express 1.3, tá? Mas existem versões maiores, tá? Do que 1.3. Depois temos aqui, ó, Total Hash Reads, total de memória que tem nesse computador, tá? Ali tem 842.081. Transcrevendo, né? Porque esse HD ele tá em reparticionado. A metade dele tá com Windows, tá? Deixa eu só arrumar aqui direitinho. A metade dele tá com Windows e a outra metade dele tá com o sistema operacional macOS Big Sur, que é a versão 11.7. Depois temos ali, ó, Total Hot Writers, 420.043, tá? Rotation Rate SSD, então a rotação dele, o tipo de conteúdo que ele tem, o tipo de disco que ele é, então ele é um SSD, certo? Depois tem número de vezes ligados e número de horas ligados. Então ele foi vezes ligados, né? Foi usados, né? Quantas vezes o computador foi ligado? 65 mil, não, pera aí, vamos pôr 6.559, falei errado, desculpa. 6.559 vezes esse computador foi ligado. Então, 6.559 vezes esse nosso computador foi usado, né? Depois, número de horas ligados, 4.865 horas ligados, certo? Depois, aqui na parte de baixo, tá? Vocês vão estar vendo, tá? A gente temos várias informações em inglês. Valor bruto, né? Attribute name, então nome atribuído, tá? E também várias bolinhas azuis, que significa que todas as informações que o nosso HD precisa, né? A HD que eu falo em geral, todas as informações do nosso HD precisa, todas as informações do nosso HD funciona, né? Ele fala todas as funcionalidades dele que ele tem, né?
estão em perfeito estado. Quando não está em perfeito estado, é mostrado alguma bolinha, geralmente na cor laranjada, tá? Então essa bolinha na cor laranjada, ela é utilizada. Ela fica amarelada. Quando tem alguma coisa com defeito, ela fica com a bolinha laranjada, certo? Ali em cima temos status de saúde, saudável 95%. Então quer dizer que tem poucas porcentagens que foi até agora utilizado. Então quer dizer que esse SSD não é tão antigo, não chegou ainda nos seus 5 anos de idade, certo? Então foi trocado recentemente. Então quando ele vem com a saúde 100%. E quanto mais ano vai se passando, quanto mais utilização a gente vai utilizando, né? Quantas vezes mais ligado, quantas horas mais ligada, esse SSD vai diminuindo a saúde da sua bateria, do seu HD, tá? Quando chega abaixo de 80 ou abaixo de 80, quer dizer que tá precisando fazer a troca do mesmo. Mesmo que esteja mostrando tudo aqui azul, tá? Mesmo que esteja mostrando tudo aqui em azul, você precisa fazer a troca do mesmo. Por conta que a saúde dele não vai estar mais daquele jeito que era. A velocidade dele de leitura e gravação não vai ser mais do jeito que era. Tá? Não vai ser mais do jeito que era. Então não tem como a gente mais utilizar aquele HD, aquele SSD ou SSD NVMe. Tá? Esse é um dos programas que a gente tem. Aqui em cima a gente temos algumas funções. A gente temos aqui, ó. Arquivo, editar, função, tema, disco, ajuda e linguagem. Aqui vem tem salvar o texto ou salvar a imagem, né? Se você precisar. Editar, copiar ou opção de copiar. Se precisar de copiar alguma informação. Função, atualizar, né? Vai atualizar aqui se tem tudo ainda. Vai que agora esteja bom, daqui a alguns minutos já não esteja mais, tá? Então a gente vai fazer essa parte. Atualização automática. Então aqui a gente tem a opção de atualizar ele em 1 minuto, 3 minutos, 5, 10, 30, 60 minutos, que é 1 hora, 120 minutos, 180, 360, 720, 1440 minutos, ou desativar. Então a cada 10 minutos ele vai fazer uma nova atualização, para saber se o seu HD, né, em geral, ainda está em perfeito estado. Depois temos ativar a atualização automática para todos os discos, nenhum disco, e tem ali, vai que você tem mais de um disco no seu computador, né? Tem gente que usa, né? Em vez de reparticionar o HD, ele coloca 2 discos. Um só para o sistema e outro só para os seus arquivos pessoais. Depois tem rescan, então reescaneação, tá? Gráfico, então se eu apertar em gráfico, vai mostrar aqui para mim o meu SSD aqui, tá? Também aqui tem bastante informações em inglês, não vou chegar a isso agora. Aí depois temos esconder número serial, então esconder aqui o número de série para ninguém saber qual que é, né? Tem a opção também de esconder. Depois tem residente, ícone na bandeja. O que é isso na bandeja? Aqui na parte de baixo do nosso computador, tá? Aqui na barra de tarefa, eu tenho a opção de colocar ele aqui, ó. Se eu colocar ele aqui, vai mostrar para mim qual que é a minha temperatura do meu SSD agora no momento. Vai mostrar ele ali, ó. NVMe SSD 512 GB saudável, né? Vai mostrar o disco que ele tá. Então em Bootcamp, igual eu expliquei para vocês, está particionado e tem 196 GB dos 338 disponível. Então, dos 238 GB que tem dele, ainda está sobrando 196 para ser usado. Tá? Então, falta total agora, aqui ó, de 82% ainda disponível, tá bom? Vou mostrar ali para vocês, 82,4% disponível ainda de utilização. Aí eu posso vir aqui, né, residente, aqui ó, posso vir aqui em residente e tirar essa função, ele sai ali na barrinha, tá? Depois eu tenho funções de novo, eu tenho iniciar com Windows. Então, se ele tiver em outro sistema, ele vai sempre fazer a instalação junto com o Windows. Alerta, vai criar um alerta para mim se o meu HD, isso eu falo em geral, meu HD, meu SSD ou então meu SSD NVMe tiver em algum estado
Ele vai criar um alerta sonoro para mim, olha, alert sounds, alerta sonoro, certo? Depois eu tenho Feature Advance, então meu tipo de como que eu vou traduzir isso? Minha parte avançada do meu dispositivo em geral. Ali eu tenho. Não vou explicar para vocês muito detalhadamente, mas tem várias opções aqui, ó. Alarme de temperatura, se a temperatura estiver mais alta. Saúde, né? Olha lá. Health Status Setting. Configuração do status de saúde. Eu consigo fazer alteração. Temperatura type em Celsius. Então, tipo de temperatura que eu quero. Se eu quero em Celsius ou Fahrenheit. Autodetecção, né? Fazer autodetecção. Então, se autodetectar, tem 5 segundos, 10, 20, 30 ou desativado. Tá desativado o momento. Valor bruto. Eu tenho, também não vou chegar em tempo para vocês, tá? E tem também o tipo de leitura que vai fazer lá. Intel. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a câmera. Ó, Intel Veroc, Megabyte, né? AMD Radeon Express, e ATA Pass, tá? E tem também lá embaixo RAID no Smart Disk, que é o meu novo tipo de disco. Então vai fazer a leitura de todas as informações referente ao meu HD por inteiro, tá? Tá. Não vou passar na outra parte, tá? Aqui no tema eu tenho como colocar um zoom ou não, tá? Mudar o tipo que eu quero. Se eu quero ele simplificado, né? Olha lá, mudou para verde. Se eu quero ele freight square, não tem muito efeito 3D, mas vocês estão vendo agora. Default, mudou de novo. Eu tenho Dark, versão preta, né? Não sei se vocês estão enxergando direitinho, versão Dark. Eu tenho Radon, é o que tava, né? E no momento ele tava na versão, deixa eu ver aqui, ele default. Tá na versão default. Depois tenho fonte, configuração da fonte. Então aqui mostra o jeito que eu quero da minha fonte que tá aqui. Então o estilo da minha palavra que tem aqui. A quantidade de zoom, tá? Fonte square, scalar. Então a escala da minha fonte. E ClearTyper. Esse ClearTyper. Se eu deixar em deixa eu só voltar aqui de novo. ClearTyper. O tipo, se eu quero mais clean ou não. Se eu quero mais limpo ou não, tá? Vamos por enable, deixar. Depois eu tenho o green mode, então todo em verde, tá? Ali as informações ali, em vez de ficar azulado, vai ficar todas em verde. Depois eu posso desativar também, né? Voltar ao normal. E eu tenho o meu zoom, aqui, zoom, eu tenho ele alto, né? Então automaticamente 300%, 250, 200, 150, 125 e 100%. Tá em automaticamente que vai ver fazer automático tanto que eu precisar do meu zoom, certo? Tem um disco, vai mostrar que tipo de disco que eu quero. Então se eu tivesse mais de um, deveria ou vir aqui e mudar, ou, igual eu mostrei para vocês, que é aqui, ó. Ativa a atualização automática para. Eu posso colocar todos os discos, tá? E aí que eu vou ter que pegar e fazer a mudança se eu precisar no meu outro disco. Ajuda, se vocês precisarem de algum tipo de ajuda. E temos também idioma, tá? O meu idioma vai vir aqui, ó. De O e Z. Português, Brasil. Português. Certo? Outra coisa que eu esqueci de informar para vocês, a gente também consegue saber a temperatura. No momento ele está com 37 graus. Se eu fosse mudar ele para Fahrenheit, quer ver que tem uma função aqui que eu mudo ele para Fahrenheit. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Fahrenheit. E é o céu total de 100 Fahrenheit. Que o Fahrenheit é usado em alguns países fora do Brasil, como Estados Unidos, né? França e assim por diante. Vários países são usados esse tipo de temperatura,
Vamos deixar em 37 graus Celsius mesmo, em Celsius, que é o que a gente usa atualmente no Brasil, certo? Terminando por aqui, eu vou fechar e vou abrir agora um outro programinha. Esse programinha é referente a vocês conseguirem ver quantas fotos vocês têm repetidas, quer dizer o que? Duplicadas. E esse programinha vai ajudar vocês a fazer a leitura dessas fotos, né? Vai que vocês têm muitas fotos mesmo. Tanto é que eu fiz essa leitura do meu. Ontem tinha 346, se eu não me engano, de fotos duplicadas. É muita foto duplicada. O único probleminha um pouco desse programa é que você tem que pagar as fotos de uma por uma. Existem outros programas que você consegue fazer vai pagar a foto automaticamente. Ele vai fazer uma análise, né, um escaneamento do conteúdo, você aperta eliminar, ele apaga tudo. Mas esses programas são pagos. Esse programa é gratuito, tá? Para o Windows, existe tanto para o Windows e existe outras versões dele para o macOS, que é o sistema operacional da Apple, para quem não sabe. Então vem aqui, ó, o nome dele, Awesome Duplication Photo Finder. Finder significa arquivos, tá? Então, fotos duplicadas nos meus arquivos, ou fotos duplicadas no meu gerenciador de arquivos, tá? Finder é arquivos, tá? E é o nome do programa, Awesome Duplication Photo Finder. Então, fotos duplicadas nos meus arquivos, tá? Então, vou abrir ele aqui, tá? Dou 2 cliques nele e vai aparecer aqui mais ou menos para mim um resumo de como funciona. Então, aqui temos, ó, a Mona Lisa, tá? Similante. Então, a semelhança entre uma foto e a outra são quase idênticas. A diferença quer dizer que a imagem não está muito boa. A qualidade da imagem não está muito boa. Mas são as mesmas fotos, tá? Aqui a gente consegue saber o tipo de extensão, tá? Então, JPG. A resolução, 220 por 290. E a quantidade de megabytes, ou kbps, né? Ou gigabytes que essa foto está acumulando. Quantidade de armazenamento que essa foto está ocupando. Então, aqui 17 KB. E aqui a mesma resolução, só que 12 KB. Por isso que a foto não está em perfeito estado. Para mim fazer esse escaneamento, eu venho aqui, ó, no sinalzinho de mais, adicionar folder, então adicionar pasta, selecionando aqui a pasta que eu quero, vamos supor que eu quero a pasta, deixa eu ver aqui, imagens. Aperto OK e faço Start Search. Então, busca, iniciar a busca. Então, vou fazer uma iniciação de busca, ó lá, 282 fotos e nenhuma foto duplicada. É porque acaba que eu já fiz uma leitura ontem, então não vai ter. Mas se tiver, vou mostrar. Igualzinho eu mostrei pra vocês as duas fotos aqui, tá? Se elas são idênticas ou não, a quantidade de porcentagem que elas são idênticas, se ela é muito idêntica, se ela é pouco idêntica, tá? Igualzinho eu mostrei também pra vocês. O tipo de arquivo que ela é, a quantidade de resolução que ela tem e quantos mega que ela tem. Aí vocês vão escolher uma de cada, qual das duas tá uma resolução melhor, tá? E também se são idênticas. Mostra para vocês a quantidade de idênticas. Se é 1% idêntica, 2%, até 100%, tá? E vocês vão observar as fotos e vai vir aqui na lixeirinha e vai apagar. Vai fazer um delete dela. Deletar arquivos. Quando a gente faz o delete, ela vem aqui para a lixeira. Então vocês vêm na lixeira e faz a esvaziação da lixeira. Então aí você vai esvaziar a lixeira com as fotos que estava duplicada, tá bom? Então por isso é só, tá? Siga meu canal e curta meus vídeos e compartilha.